qual o papel do engenheiro e do arquiteto nesse processo? Então, na verdade, instigar vocês a pensarem sobre isso. A gente, enquanto arquiteto, a gente tem um papel de pré-dimensionar isso. Na verdade, o engenheiro calculista, ele precisa pegar o seu projeto já pré-dimensionado, né? Pré-dimensionado no sentido de você minimamente ter pensado no quanto de carga que ele está aguentando, né? Não estou falando de cálculos aqui, né? Até porque quem sou eu sou péssimo nisso. Mas você precisa ter noções, né? Noções mecânicas daquele material para que você, quando passar para aquele engenheiro, ele consiga dimensionar de forma adequada. Mas percebe que se você... Imagina essa situação aqui, ó. Você começa a levantar um projeto no AutoCAD, né? Só o 2D, e aí você não especifica qual é o sistema construtivo. E aí você dá para esse engenheiro e ele pergunta para você, tá, João, mas e agora? Qual é o sistema que você está utilizando? E aí você fala assim para ele, não sei, cara, coloca o que você quiser aí. É muito problemático isso, né? Primeiro, porque ele vai achar que você é muito ruim, né? Segundo, que eu não estou falando nem de questão profissional e essas coisas, mas do próprio projeto em si, porque se você, vamos comparar aqui, né? Então eu coloco o exemplo aqui no caso do sistema convencional com uma taipa de pilão. O processo de concepção é completamente diferente. Primeiro porque a taipa de pilão ela é autoportante. Agora, se a gente já olhar para o sistema tradicional, tem pilar e viga, né? Não é autoportante. Tem as vedações, a própria espessura da parede, né? Dependendo da taipa, pode chegar de 30 a 40 centímetros, o sistema convencional de 12 a 15, entende? Já começa por aí, é completamente diferente. Então, desde o início da concepção, a gente precisa já ter em mente, ter claro, na verdade, qual sistema você vai utilizar. Não dá, e eu percebo isso, eu também cometia bastante, bati aqui. Eu cometia bastante esse erro também na faculdade, tá? Eu tô falando de tem lugar de fala para falar isso, porque eu cometia esse erro na faculdade. Eu simplesmente levantava a parede de 15 centímetros e não pensava qual sistema eu utilizaria para aquele projeto. Isso é um erro gravíssimo, né? Então, se você está na faculdade ainda, também presta atenção nisso. Então, e aí eu falo aqui também que, só para fazer essa analogia, né, que é a mesma coisa do bolo e do pudim, né? Então, fazer um bolo e um pudim, ambos vão para o forno, você tem que fazer uma massa, um preparo, mas vão ter texturas diferentes, vão ter processos diferentes, técnicas diferentes e resultados diferentes. A taipa, né, se a gente, utilizando essa comparação aqui do sistema tradicional e da taipa, é a mesma coisa. Parece que é a mesma coisa, é uma parede, mas são completamente diferentes. Então a gente precisa ter essa consciência. E eu trago sistemas aqui, né, são bem diferentes, né, mas tem sistemas que são mais parecidos, mas ainda assim tem essa diferença que é muito grande. Outra coisa, se você não dá a solução adequada, o engenheiro vai dar. E aí, provavelmente não vai ser da forma que você queria. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava muito isso pra gente. Ele era um professor de engenharia, inclusive, super legal, tenho amizade com ele até hoje. E ele falava muito isso pra gente, olha, se você não der a solução pro engenheiro, ele vai colocar pilar em tudo quanto é lugar. E ele não tá errado, gente, é o jeito dele, né? Então, na verdade, você que precisa prescrever isso da forma correta e dar essa solução para ele. Ele não é obrigado a solucionar o seu projeto por você. Então tomem cuidado com isso, e aí sempre fica aquela coisa, né, também sempre da relação, né, abalada. Então é importante a gente pensar muito nisso, assim, o que você está entregando para ele, né, e como isso vai se desencadear. E também para você que tem escritório ou pretende ter, tem muito essa relação triangular, né, entre engenheiro, arquiteto e cliente, né. Então também preservar a sua reputação, né. Então imagina, você dá uma coisa super mal dimensionada e aí comenta com o cliente, isso gera uma certa constrangimento, assim, sabe? Então a gente tem que se preocupar, sim, com isso. E também queria dar uma dica aqui para quem está na faculdade ainda e principalmente para quem vai fazer o TCC. Se arrisque no sistema construtivo. Isso é super importante, gente. Eu vejo que tem uma galera assim que fica com muito medo porque é o TCC, não vou dar conta e não quer se arriscar, né? E na verdade não, é o lugar que você tem que se arriscar, é justamente na faculdade. O meu projeto eu fiz de madeira laminada colada e MLC e CLT, né? Madeira laminada colada e madeira laminada cruzada. Porque eu não sabia nada sobre esses sistemas e eu fui pesquisar mesmo no meu TCC justamente porque eu queria ter esse conhecimento. Então eu acho que é uma boa oportunidade de você se arriscar e até vai influenciar muito na sua nota, inclusive, né? Uma coisa é você fazer algo tradicional, outra coisa é você se arriscar. Mas também, ao mesmo tempo, toma cuidado, porque é para se arriscar, mas com certo cuidado, porque se você se arriscar muito e depois não dá conta de dar uma resposta à altura, aí também você pode ter um prejuízo. Então, vai no seu limite aí também, que isso é importante.